aí, galera, eu tô aqui com mais um programa do Fala Escritor e dessa vez eu tenho um amigo que eu trouxe aqui para a gente conversar, bater um papo com ele. Ele vai falar um pouquinho sobre suas preferências literárias, sobre livros e com vocês, Fábio Espina. Fábio, tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá, Márcio? Eu estou bem mais feliz agora porque eu estou podendo conversar e apresentar você para essa galera toda de escritores. Você já participa de várias antologias, soube que você está com um livro aí em preparação. A gente vai falar sobre tudo isso. Primeiro, Obrigado pelo convite. eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, onde você nasceu, profissão. Fica livre. Tá bom. Bom, eu sou natural de Jundiaí mesmo. Minha família, meus pais são de Cabriúva, mas eu nasci em Jundiaí. Eles mudaram para Jundiaí um pouco antes de eu nascer. E me criei aqui em Jundiaí, nasci e morava perto ali da onde é a Astra. E depois, com 5 anos de idade, eu mudei ali no final da Rangel Pestana e praticamente morei toda a minha vida lá. Depois de casado, eu moro na Vila Rio Branco. Comprei uma casa aqui na Vila Rio Branco e moro na Vila Rio Branco. Então eu sou jundiaense, de que come coxinha de queijo. E eu me formei em Direito na Padre Anchieta, mas nunca exerci a profissão, eu sou só bacharel, não tirei a OAB. Me formei em Contabilidade também, trabalho na área financeira, fiz uma pós em Finanças na Unicamp, fiz uma pós em Direito Tributário na PUC, e trabalho na área Financeiras de Operações. O que seria a área Financeiras de Operações? É a área que toma conta dos custos de fábrica, dos custos de distribuição de uma empresa. Eu trabalho numa empresa americana que se chama FMC, ela faz defensivos agrícola, e eu sou responsável por Américas. Então eu sou responsável por 5 fábricas. 2 aqui no Brasil, uma em Uberaba, uma em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, uma em Wyoming, em Illinois, a outra em Middleport, que fica em Buffalo, perto de Nova York, e outra em Calgary, que é no Canadá. Então eu toco 5 fábricas, e aí eu tenho um time que responde para mim nos Estados Unidos e um time aqui no Brasil. E a gente tem operações em outros países também, sem fábricas, mas atua com tollers, né, com fábricas de terceiros que produzem para a gente também. Então eu tenho uma pessoa que responde para mim na Argentina também. Ou seja, meu dia a dia na empresa é bastante corrido. Com isso, você deve viajar muito, né? Como é que é? Antes da pandemia, sim, viajava razoavelmente, né? E era meu tempo de escrita também, Márcio, porque quando você faz viagem, você fica muito tempo fora, terminou o expediente, você vai pro hotel, você está cansado, e é onde eu pegava o laptop e começava a escrever meus contos. Era meu tempo para fazer isso. Então eu viajava bastante. Então é aí que a literatura entra na sua vida. Na verdade, assim, eu sempre tive vontade de escrever. Há muitos anos atrás, na década de 90 praticamente, eu comecei a escrever um livro. Na época eu tinha um 286, um computador antigão, né? Lembro. Escrevi, estava quase na metade dele, eu já casei em 99, e meu computador travou. Eu perdi a Winchester e perdi tudo que eu tinha feito. Eu fiquei super desanimado na época, eu falei assim, não vou fazer, porque era um esforço e tudo mais, não ia fazer nada. E aí eu, casado com a Estela, né, minha esposa, ela sempre ajudou muito a UIPA. E isso daí foi, eu não me lembro o ano agora, mas foi uma das primeiras obras da In-House. Na verdade, a tua irmã, que foi esse livrinho aqui, Os Animais Amigos e Importantes. Aí eles colocaram no jornalzinho da UIPA, que estavam procurando escritores, quem quisesse participar, que era para ajudar os animais. Eu resolvi participar desse livrinho. E desse livrinho em diante, foi um atrás do outro. São já mais de 20 coletâneas que eu participei. A maioria, todas da In-House, mas teve algumas fora também. Teve algumas obras da APEJUR, que era a Associação dos Poetas e Escritores de Jundiaí. Teve um concurso do Politeama, que eu participei também, que minha poesia entrou também. Então, minha carreirinha de escritor começou por aí. Começou timidamente. E eu achei que foi um bom início, porque, assim, aquele tempo que você leva para escrever um livro, que realmente, às vezes, demora bastante para você pensar e elaborar, muitas vezes você consegue, com um treino, fazer pequenos contos, pequenas poesias. Você vai treinando a forma de escrever, você vai brincando um pouco com isso, você vê se você gosta um pouquinho mais de crônica, se você gosta um pouquinho mais de ficção, de fazer uma novela, ou qual que é o teu estilo, né? Então eu escrevi um pouquinho de cada coisa. Eu acho que eu me dou melhor um pouco na ficção, não ficção científica em geral, mas ficção em geral, né? De contar uma historinha
E faço algumas poesias também, mas eu acho que o meu forte é um pouquinho mais nessa área. Escrever contos é uma coisa fantástica, porque você tem a liberdade de um dia estar escrevendo sobre um assunto, no dia pode ser sobre outro. Por exemplo, eu mesmo, agora eu estou reunindo material para o próximo livro. Já fiz só de contos. E eu fui pegando contos de 10 anos atrás, alguns já publicados. Fui me relendo, que eu acho que é o grande medo de todo escritor, é se reler com textos de muito tempo atrás. E eu fiquei surpreso, eu gostei. E falando nisso, né? No que você se inspira para escrever? Você tem um escritor que você gosta muito? Quer falar sobre um livro que te marcou a vida? Na verdade, assim, eu leio bastante, né? Minha casa nós somos em 4 irmãos, todos homens. Eu sou o caçula. Meu pai lia muito. Ele lia tanto que ele esquecia o livro que ele tinha lido. Ele comprava de novo e lia de novo o livro. E ele devorava livros. E, assim, de casa, eu sou o único dos filhos que lê, de fato. Assim. Meus irmãos leem muito pouco, né? E eu peguei o hábito de leitura quando eu era pequeno. Eu estudei no SESI, no Cesão. E você tinha debate de livro, tinha tudo essas coisas assim. E eu criei o interesse por ler. Tanto que os livros do meu pai vieram para mim. Eu tenho esse cômodo aqui em casa, que é a minha biblioteca, que é para guardar livro, praticamente, assim. Então eu leio bastante e há bastante tempo já, né? Eu tenho vários escritores que eu gosto. A maioria... Eu tenho escritores nacionais que eu li também. Eu tive uma época que eu era fanático por Jorge Amado, então eu li quase tudo de Jorge Amado. Aí acaba ficando muito igual. Parece que você leu um Jorge Amado, você leu todos, que são todos parecidos, né? Depois de um tempo. E tive minha época de Agatha Christie, que também li diversos. A minha época de Stephen King. Então, assim, tem vários escritores grandes assim que eu peguei e li muita coisa deles. Mas li Machado de Assis, li bastante coisa assim. Eu gosto bastante de literatura internacional. Eu gosto muito do Tolkien, do Senhor dos Anéis, Sim. do Hobbit. Eu li há muito tempo atrás. Fiquei muito feliz quando quando o filme foi lançado, né? Eu já tinha lido os livros, conhecia a história. Gostei de Guerra dos Tronos, eu li também antes de sair a série. E detesto também o escritor, porque assim, ele não terminou os livros, a série passou, teve um final diferente, não sei o que, foi diferente. E os livros até agora não saiu novo. Li a série do Harry Potter. A série do Harry Potter, para mim, ela foi bem bacana, porque foi eu falo inglês, né? Então eu li alguns livros em inglês, mas a série do Harry Potter foi, acho que, o primeiro livro de lançamento que eu li a coleção completa em inglês. Então eu comprei os livros em inglês quando eles saíam, né? Eu cheguei com meu sobrinho para São Paulo para comprar os livros e eu li todos eles em inglês e para mim foi bem bacana essa época do Harry Potter. Eu gosto de tudo um pouquinho, na verdade, né? Mas tem vários escritores. Eu separei alguns livros aqui até para mostrar uma coletânea bem diferente, assim, olha. Esse eu li quando eu era mais adolescente. É Os Brumas de Avalon. Eu li os da 4. Marion Zimbardo. O meu tá até batidinho aqui, é bem bacana esse livro. Tem um outro que eu gostei bastante, que é O Mundo de Sofia, que é famoso. É O Mundo de Sofia? Do Jostein Gaarder. Eu tenho O Mundo de Sofia. Tá aqui. Separamos Esse livro é maravilhoso. E você sabe que na época que eu li o livro, eu pegava a menina e eu fazia para minha sobrinha. Eu colocava na caixa de correio dela. A gente fazia umas brincadeiras assim. Esse aqui eu li faz pouco tempo. Eu conheci o filme, que é A Princesa Prometida. Eu vi o filme. The Princess Bride, que é do William Goldman, que fez o roteiro do Butch Cassidy e Sundance Kid. Ele ganhou o Oscar por esse roteiro. E gostei muito do livro, o estilo literário dele é bacana. Gosto de Ítalo Calvino, tem um General na Biblioteca, bacana também, Ítalo Calvino. Humberto Eco, O Nome da Rosa, fantástico também. Tá? Então eu tenho um que eu gostaria de comentar aqui também, Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell. Essa aqui é a história de São Lucas renunciada. É muito comentado esse livro. Eu não li ainda. E é muito bom esse livro. Ela tem um outro que é a história de São Paulo, mas eu não sei, eu e Paulo não se dão muito bem. O livro é bom também, mas eu prefiro esse daqui do Lucas, que é mais antigo, pelo menos eu li há mais tempo e eu gosto bastante. Tem um livrinho de cabeceira meu que eu gosto bastante, que é o Tao Te Ching, do Lao Tse. Sim.
Esse aqui é um livrinho que dá para você abrir a qualquer momento e ler os pensamentos dele, é bem bacana. Essa tradução é do Humberto Roden, eu tenho quase todos os livros do Humberto Roden, é um filósofo brasileiro, muito bacana. Nessa mesma linha, um que eu gosto bastante, O Profeta, do Gibran Khalil Gibran. Ali, tá, também tenho esse. É bem bacana. E esse aqui também é uma coisa... Isso daqui, na verdade, não foi feito como livro, foi uma entrevista que virou livro, que é O Poder do Mito, do Bill Moyers. Esse é fantástico. Esse Campbell é maravilhoso, eu já li várias vezes, tenho ele aqui e adoro. Eu tenho a série das Máscaras dos Deuses dele também. Ele é muito bacana. Um escritor que eu gosto bastante também, que eu leio bastante, é o Bernard Cornwell. Eu leio essa série do Sharpe dele. Eu tenho vários livros, acho que são ao todo deve ser 13 ou 14 livros, eu tenho 7 mais ou menos. E é difícil de achar, saiu em português alguns, eu compro quando eu tô lá fora, porque a coleção completa aqui não saiu no Brasil. Mas é muito bacana. Se passa nas Guerras Napoleônicas. Tem a série também de TV, que não passou no Brasil, é feita pelo Tim Payne, um artista britânico. Mas eu consegui baixar alguns episódios na internet, você consegui ver a série, é bem feitinha também. Esses são os livrinhos que eu... Os principais aqui que eu separei, mas eu tenho de tudo, cara. Tenho de tudo um pouquinho aqui. Quadrinhos, você gosta? Eu gosto bastante, tá? Na minha época da adolescência, eu tive a sorte de ter um amigo... Já leu esse? Esse eu não li. Não, mas eu li bastante Tio Patinhas quando era pequeno. Adorava o Super Pato. Muito pequenininho quando tinha esse. E ele saiu agora recentemente, nos últimos anos. Aí saiu em capa dura, eu automaticamente comprei. Mas assim, um que eu achei que você... Acho que você leu, tenho certeza. E que é um livro que muda muito o meu pensamento, é esse aqui, ó. O Apanhador no Campo de Centeio. Eu não li O Apanhador no Campo de Centeio, acredite se quiser. Eu conheço, mas eu não li. Você tem que ler. Esse você tem que ler, ele é fantástico. Eu li esse livro, eu ganhei de a primeira leitura quando eu tinha 17 anos no Na Paz. Uma professora me deu para ler. E aí ele dá um nó na tua cabeça, porque é a história de um adolescente, né? Então, e atualmente, ó, ganhei esse que eu tô lendo. Dá para ver, né? O Mundo da Escrita. Esse é novo, eu tô lendo. E por causa do mestrado, eu estou mergulhado no Monteiro Lobato aqui. Então, a biografia dele e a tese que é baseada no Poço do Visconde, né? Então, esse eu estou relendo para me inteirar, para poder escrever. Então, é um material rico. Você sabe que eu tenho aqui, tá lá em cima, eu deixei separado, eu não deixei separado, deixei a parte, né? Eu tenho a segunda, terceira edição do Monteiro Lobato aqui dos livros dele. Eu salvei e estava indo para reciclagem. A capa está em estado bem ruim, mas eu tenho quase a coleção completa do Sítio do Pica-Pau Amarelo dele aqui. Olha, não era meu, não? É? Não é meu, não? Não. Bom. Eu não ganhei. Tô brincando. Eu salvei há muito tempo atrás, ele estava indo para reciclagem, e aí uma pessoa me pegou, sabia que eu gostava, me deu o livro, e eu cheguei aí no Museu do Monteiro Lobato, lá em Taubaté, e as minhas edições são mais antigas do que a que tem lá. Nossa, guarde com carinho. Que livro é? Tá separadinho aqui, é muito bacana. A gente releu, esses a gente releu há pouco tempo. Eu li um pedaço, minha esposa, a gente leu pro meu filho, pro Raul. A gente lia à noite, às vezes, um pedacinho. Eu tô vendo que atrás de você tem uma espada, né? Você coleciona espada, brasões, é isso? Tem espadas, na verdade. Eu tenho várias espadas aqui, tá? Eu tenho uma paixão por espadas desde pequeno. Então eu tenho essa espada que você tá vendo aqui. Essa é uma espada viking. Essa aí é um ferreiro lá do sul que fez. Mas é réplica de uma original que tá na Noruega, se eu não me engano. Se você for para Toledo, na Espanha, você vai ficar doido. Se eu for para Toledo, na Espanha, eu tenho que salvar dinheiro antes de ir, porque senão eu vou morrer louco lá. Mas eu tenho mais ou menos umas 25, 30 espadas aqui em casa. Tem de todos os tipos e gêneros que você imaginar já. Tá. Mas eu tô sabendo aqui que você tá com um livro em produção. Você quer falar um pouquinho dele? Sim, se chama Nyctalope. É uma ficção. Na verdade é assim. Eu comecei a escrever ele faz uns 3 anos atrás. Era uma ficção científica. Eu publiquei num dos livrinhos, numa das coletâneas, um contozinho.
que ele tá no livro, que na verdade é assim, é um conto com 2 páginas só, ele é um dos capítulos do livro pequenininho, e ele foi um embrionário do livro, vamos dizer assim. Ele na verdade são 3 histórias que são independentes, mas elas se complementam, elas se passam no mesmo futuro possível, vamos dizer assim. E ele acabou sendo mais do que um conto de ficção científica, no meu ver, ele acabou sendo um livro mais filosófico até. E não foi de propósito, mas eu acho que no desenrolar do escrever, no desenrolar de fazer a obra, eu acabei me questionando muito do que eu estava colocando lá, e eu acho que eu passei isso para a escrita. Então acabou sendo um livro até mais filosófico do que de ficção. O livro ele tem 3 grandes blocos que eu separei, né? Que é o Nyctalope, o Thanato e o Glitner, né? Nyctalope, na verdade, é o nome de um herói, é um proto-herói que foi lançado mais ou menos em 1911 na França. Antes de ter quadrinhos, na verdade, assim, era um quadrinho, né? Mas antes de ter os quadrinhos com a fama que tem hoje, antes de ter Superman, ter o Batman, teve esse herói que era o Nyctalope, em 1911 na França. E ele é um herói que ele viaja no espaço e tudo mais, e ele tem algumas partes cibernéticas no corpo dele, e uma das coisas dele é que ele tem uma visão que ele consegue enxergar no escuro. Nyctalopia é a incapacidade de enxergar no escuro, é uma doença, e o prefixo Nyk vem de Nyx, da deusa grega, Nyx, que é a escuridão, que é a noite. Então vem daí a palavra. Então essa primeira parte, eu diria assim que seria mais ou menos a escuridão. O bloco segundo seria o Thanato. Ele se passa num futuro à frente desse daí. O primeiro capítulo já é num futuro provável nosso, talvez não tão distante. O segundo é no futuro do Nyctalope. É o Thanato. E ele é... O Thanato é o deus da morte, ou seja, é a escuridão, depois a morte na sequência. E é um caso totalmente não relacionado, mas no mesmo universo. Então, assim, as consequências do primeiro refletem no segundo, que vão refletir também no terceiro. É mais ou menos esse encadeamento. No último capítulo, Glitner é aquele que brilha. É o salão do Forsett. O Forsett é um deus norueguês da justiça, e o salão dele é o salão Glitner, um salão brilhante, né? Então seria a iluminação, o Glitner. Seria a última parte do capítulo do Nyctalope. E essas 3 histórias, ela se encerra no final. E é uma, vamos dizer assim, uma ficção científica que fala do futuro, mas na verdade ele fala da humanidade, de como é ser humano, do que o ser humano ele tenta ser, por que ele tenta se tornar imortal, por que ele tenta viver mais, o estilo de preservação dele, da maneira que ele considera as pessoas em volta dele, que ele se autoconsidera e como ele considera as outras pessoas, mais ou menos assim, tá? Não vou contar muito, porque eu quero que as pessoas leiam ele. Né? Mas aí já dá essa curiosidade, essa coisa que aguça a gente, e a gente percebe, né, que o poder do mito, que você citou do Campbell, está relacionado com a mitologia, com essa parte mitológica que você deu uma pitadinha aí do seu livro, que eu acho que é super interessante, porque eu penso assim, que escrever um livro não é simplesmente você desaguar essas ideias que estão na sua cabeça no papel. Você precisa pesquisar, você tem que descobrir, você tem que, sabe, estou escrevendo um conto se passa, vamos lá, em Veneza. Eu preciso ter aquele mapeamento na cabeça. Eu posso até não ter ido a Veneza, mas eu tenho que ter um mapa. Eu sempre abro um mapa no Google Maps e vou vendo as localizações. E aí a história vai saindo, né? Você tem um trabalho de pesquisa grande que você tem que fazer para estar o referencial, talvez não extremamente preciso, mas o mais correto possível, né? Isso engrandece a obra, né? Exatamente, senão o leitor se perde. Porque tem um livro que virou filme, Trem Noturno para Lisboa. Não sei se você já ouviu falar desse filme. Já ouvi falar, mas não vi. Uhum. Então, ele é uma história, ele sai de... Eu não sei se é de Zurique, ele sai da Suíça e ele vai pegar um trem para Lisboa, porque é uma história que envolve um livro, e ela é tão verídica, você tem certeza que aquilo é verdadeiro, e não é verdadeiro. Tanto que as pessoas vão a Lisboa tentar buscar os lugares e não encontram. Falam que aquilo foi uma invenção do cara. Que não existe. Que genial, né? E é muito bacana. Mas você sabe que aquele livro A Princesa Prometida que eu mostrei, que você viu o filme, né? Sim. E o escritor, ele começa a escrever como ele mesmo, como ele é escritor,
que ele conseguiu direito autoral para reescrever essa história, que é um livro de história do reino tal lá na Europa. Ele coloca tanto detalhe que você fica se questionando, mas será que isso é verdade, que esse reino existiu mesmo? E não é. Mas ele misturou elementos da vida dele, elementos reais, inclusive personagens reais. O Stephen King é amigo dele, ele teve conversa com o Stephen King, participa na narrativa do livro até, e você fica na dúvida uma hora. Ele te coloca em xeque, às vezes que você fica pensando, pô, eu sei que é ficção, mas como que ele escreveu tão bem que você fica imaginando que talvez a história exceda um pouco isso. Mas pensa no Senhor dos Anéis, né? Por Sim. mais que seja uma ficção, tem um mapa, é complicado, né? É muito legal isso. Eu comento com meu filho quando eu tô lendo um livro assim, por exemplo, tô lendo O Senhor dos Anéis, quando eu abro o livro eu falo assim, olha, você não fala comigo agora que eu tô indo pra Terra-média. Você tá lendo alguma coisa, você tá indo para aquele lugar, entendeu? Você tá se transportando. Eu acho que eu acho não, a literatura ela faz isso com a gente, ela transforma o nosso dia a dia, muda o nosso humor, eu acho fantástico. Fábio, tá muito legal falar contigo e eu queria que você encerrasse com algum texto seu, com alguma frase, com o que você quiser, para que as pessoas te conheçam ainda mais. Uma frase minha? Bom, Você quiser. eu vi que nas demais entrevistas você sempre pergunta sobre um poema, alguma coisa assim. Eu, na verdade, a gente tem costume, às vezes, aqui, eu tenho vários livrinhos de poema, e a gente pega e a gente lê em voz alta alguns poemas. Eu leio para a Estela, ela lê para mim, o Raul lê também. A gente faz isso até por treino. E eu tenho uma memória péssima para decorar poemas, tudo mais assim. Minha memória não é muito boa. Mas tem um poema que, na verdade, é música. Desse cara aqui. As Vinícius, sim. Tá? Que é uma música que eu acho linda, que talvez essa aqui, talvez eu até saiba de cabeça, mas eu separei porque ele é simples, bonito, e eu sou uma pessoa romântica, eu gosto bastante disso, e eu gostaria de ter a capacidade de escrever como esse cara, mas quem sabe um dia, né? Mas eu sei que eu vou te amar, é a última parte que ele fala da música, que ele declama, na verdade, né? De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar, ou ao seu contentamento, e assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. A Soneto da Fidelidade, né? É. É maravilhoso. Fábio, foi muito legal falar contigo. Eu acho que finalizar com Vinícius é uma ode aí ao amor, à poesia. Então, muito obrigado. Vamos colocar isso aí. Espero que as pessoas gostem, comentem e que a gente continue produzindo cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela iniciativa que você está fazendo também. Temos ótimos escritores em Jundiaí e tenho certeza que isso vai engrandecer cada vez mais o nosso ramo literário aqui na cidade. Obrigado. Tá bom. Fica com Deus. Obrigado. Obrigado.